Olá, eu sou o Dr. Elias Alexandre e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre os principais tipos de contrato de trabalho. Primeiramente, o que é o contrato de trabalho? Existem diferentes tipos de contrato de trabalho, por isso é importante se atentar aos requisitos legais a cada modelo de contratação e quais as necessidades da empresa, pois cada contrato é destinado a um tipo específico de trabalho ou prestador de serviço. Independente do modelo de contratação adotado, o contrato de trabalho sempre abrangerá todas as condições estabelecidas entre as partes, a fim de proteger os interesses mútuos, seja de uma pessoa jurídica e uma pessoa física ou entre duas pessoas jurídicas. Dessa forma, não haverá um mal-entendido ou discussões judiciais ou extrajudiciais sobre as condições acordadas, bem como sobre os direitos e deveres, trazendo uma relação saudável e transparente entre o empregado e o empregador, ou o prestador de serviço. Além disso, muitas empresas possuem regras internas que podem ser seguidas e respeitadas pelos colaboradores e precisam estar no contrato de trabalho e no regulamento interno da empresa. Em resumo, o contrato de trabalho é um documento redigido para que as normas trabalhistas previstas na CLT, assim como as regras internas da empresa, sejam seguidas por todos os envolvidos. E o que diz a lei sobre o contrato de trabalho? De acordo com o artigo 442 da CLT, um contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Ou seja, podemos ter vários tipos de contrato de trabalho. Além disso, o artigo 468 da CLT informa que nos contratos individuais de trabalho só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, a regra geral é que são válidas somente as alterações feitas por mútuo consentimento e que não tragam prejuízo aos empregados. Quais são os principais tipos de contrato de trabalho? De acordo com a CLT, podemos destacar os seguintes tipos de contrato de trabalho. O primeiro é o contrato de trabalho por tempo indeterminado, é o mais comum e usado pelas empresas na hora da contratação do empregado. Normalmente implementado após o final do contrato de experiência, com duração de no máximo 90 dias. Os contratos de trabalho por prazo determinado garantem diversos benefícios aos empregados, como 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, DSR, salário mínimo conforme a função exercida em conformidade com o acordo coletivo de trabalho, tempo máximo de trabalho de 8 horas por dia, pagamento de horas extras de no mínimo 50% e no caso de rescisão do contrato sem justa causa, o empregado também terá direito ao seguro-desemprego, 40% sobre o valor do FGTS e aviso prévio. Também temos o contrato por tempo determinado. Um contrato de trabalho por tempo determinado precisa constar o início e o término da prestação de serviço ao estabelecimento, sendo que este período não pode ultrapassar o prazo de 2 anos. Importante ressaltar que no trabalho por tempo determinado, os empregados não recebem o aviso prévio, a multa de 40% sobre o FGTS e o seguro-desemprego. Agora falando um pouco sobre o contrato de trabalho temporário, em alguns casos surge a necessidade de um aumento na mão de obra, seja por um motivo festivo, como Natal, Ano Novo, Dia das Mães ou Dia dos Namorados, ou no caso até mesmo da Black Friday, e outras datas comemorativas, ou mesmo pela ausência de um profissional ou qualquer outro acontecimento inesperado pela empresa. Nesse tipo de situação, a lei permite que as empresas realizem modelos de contratação mais flexíveis para atender essas demandas, sem deixar de lado os direitos trabalhistas. O contrato de trabalho temporário é regulamentado por lei e decreto e tem como objetivo suprir as funções de um cargo em uma empresa durante um período máximo de 180 dias, podendo ser prorrogável por mais 90. Ambos os prazos podem ser ou não consecutivos. Diferente de um contrato de trabalho por prazo determinado, a contratação não pode ser realizada diretamente pela empresa. Ela é feita por meio de uma agência registrada pelo Ministério da Economia. Contudo, são assegurados ao contrato as mesmas garantias que um empregado fixo.
Vale ressaltar ainda que a lei regulamenta o trabalho temporário apenas na zona urbana. Assim, não é possível realizar esse modelo de contratação em área rural. Agora vamos falar sobre o contrato de experiência. Embora o contrato de experiência seja por prazo determinado, existem algumas regras que precisam ser seguidas para que esse tipo de contrato de trabalho seja válido. As principais são: esse contrato só pode ser prorrogado uma vez no período integral de 90 dias. Qualquer profissional pode ser contratado em caráter de experiência. O período de experiência deve ser registrado na carteira de trabalho. O profissional fica amparado de todos os direitos trabalhistas quando assina um contrato de experiência. Com o término do período de experiência, é a empresa que decide se o profissional em experiência terá ou não o seu contrato efetivo na CLT assinado. Agora falando um pouco sobre o contrato de estágio, é muito comum que as empresas façam a contratação de estagiários. Esse tipo de contratação normalmente é escolhido pelas empresas pensando no custo-benefício e por não gerar um vínculo empregatício, por ser uma oportunidade de aprendizado. O estagiário não tem direito de receber algumas verbas, como o 13º salário, aviso prévio ou o depósito do FGTS. Porém, o mesmo tem direito ao seguro de acidentes pessoais e a um auxílio financeiro mensal quando o estágio for remunerado. Já no contrato de teletrabalho, a CLT reconhece o teletrabalho como uma forma de prestação de serviços externos e que vem sofrendo diversas alterações nos últimos 2 anos. O termo home office não está presente na CLT, mas é considerado trabalho realizado em casa, podendo ser teletrabalho ou não. O contrato de trabalho pode ser firmado por tempo indeterminado ou determinado, e não existe a obrigatoriedade de uma jornada de trabalho fixa. Falando agora um pouco sobre o contrato de trabalho de autônomo, o contrato de trabalho autônomo está previsto no artigo 443 da CLT e é um tipo de contrato de prestação de serviço em que o profissional e a empresa não firmam vínculo empregatício. Sendo assim, o prestador de serviço não é subordinado ao empregador e todo o trabalho acordado é estabelecido previamente entre as partes envolvidas. Bom, isso foi só um breve resumo sobre alguns tipos de contrato e algumas características de cada um. Se você tem uma dúvida sobre algum tipo de contrato de trabalho e precisa entender melhor, todos os links para entrar em contato vão estar aqui. Ou, se preferir, deixe um comentário aqui no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.